Quinto Salão do Livro de Guarulhos, nós estamos aqui com uma das atrações mais esperadas, Chico Santa Cruz. Todo mundo já conhece você bastante pelo seu trabalho com música, com os Detonautas Rock Club, mas poucos conhecem seu trabalho como escritor. Você já tem 3 livros publicados. Quando que você começou a escrever? Por que você quis começar a escrever? Bom, eu já, desde garoto, assim, eu sempre gostava de fazer de escrever durante durante as aulas e tal. Os professores até ficavam um pouco incomodados porque às vezes eu nem estava prestando atenção na matéria e estava lá escrevendo algumas coisas. Mas eu comecei a escrever num blog desde 2003, 2002, 2003, que foi um período que eu estava pela estrada, com o Detonautas já começando a fazer sucesso. E eu ficava nas noites, enfim, acordado e revendo algumas questões e também um pouco assustado com tudo que estava acontecendo e queria desaguar isso em algum lugar. Eu comecei a fazer um blog, chama Clube da Insônia, e esse blog começou a ser o lugar para onde eu estava escoando todas as minhas ideias, as questões que eu estava vivenciando, questões que eu estava pensando e tudo. E aí, enfim, de 2002 até 2010, 2009 ali, várias pessoas falaram, por que você não publica um livro desse blog? Porque tem muito conteúdo, às vezes a gente quer ver algum texto, alguma coisa e quer ter o livro na mão e tal. E aí a editora Belas Letras me convidou para fazer esse livro e eu topei fazer. A gente fez o primeiro volume, né, o Clube da Insônia. Depois eles me provocaram para poder fazer um outro livro também com conteúdos do blog, mas aí com textos eróticos, que era uma outra abordagem que eu fazia também no meu blog. E aí publicamos o Tesão, que é o segundo livro. E aí, por fim, no terceiro livro fui eu que provoquei eles, porque na verdade eles queriam textos sempre como se fossem crônicas e tal. E eu falei, não, eu tô com um romance policial, quero publicar e tal. Eles nunca tinham publicado nenhum romance. E aí publicamos o Pólvora. E aí numa feira do livro lá em Ouro Preto, eu encontrei o Mário Prata e tal, e a gente conversou, ficou trocando uma ideia. Eu entreguei meu livro para ele, mas sem nenhuma pretensão de que ele fosse ler o livro, né? E quando chegou em Florianópolis, numa sessão de autógrafos minha, ele apareceu lá, tipo, super elogiando o livro, me mandou um e-mail. A gente até colocou uma fala dele na capa do livro, né? Quer dizer, um elogio do Mário Prata é uma coisa que, pra mim, vale bastante, assim. Então, são esses 3 livros. Agora eu tô preparando um quarto livro, que é um infantil. Que aí eu quero falar com outro público, com a garotadinha mais nova. Eu tenho uma filha de 7 anos e sei da necessidade de dialogar através da literatura com essa faixa etária dali pra mais baixo. Na sua narrativa, né, dos 3 livros, é possível a gente observar que você é bem contundente mesmo, né, na sua forma de dialogar com as pessoas. Então você fala de sociedade, violência, sexo, morte de uma maneira bem honesta e visceral. De onde você bebeu dessas referências? Quais são as suas referências? Eu tenho muita referência, assim, na verdade, depende da fase, né? Eu fui passando por algumas fases, assim, eu tive uma fase bem niilista, assim, nesses meados aí de 2004, 2005, eu comecei a ler muito Nietzsche, muito Schopenhauer, umas coisas bem pesadas, o mundo ficou bem cinza. E eu comecei a ver as coisas de uma maneira bem estranhas, assim, sabe? Bem doloridas até, de certa forma. E aí, depois de um dado momento, eu comecei a tentar sair desse espectro e fui fazer uma busca para tentar encontrar algum caminho, porque destruiu toda a minha fé, todas as coisas que eu acreditava. Tipo, retalhou minha cabeça, eu fui para buscar uma outra fonte e tal, e encontrei o Osho, que é um filósofo e tal. Ele é vendido hoje como autoajuda até para tirar a credibilidade dele, mas ele é extremamente interessante de ser lido. E dali para frente eu fui tentando equalizar as coisas, né? E eu leio de tudo, desde biografia até filosofia, eu gosto de romance policial. Patrícia Mello, por exemplo, é uma autora que eu gosto muito, que dialoga muito com essa minha vertente um pouco mais ácida em relação à violência. O Marçal Aquino também é um escritor que eu gosto muito de ler. O Mário Prata. Enfim, eu gosto de ler bastante coisa, mas o Saramago é o meu ídolo, né? Então, acho que dentro desse viés todo, assim, o Saramago para mim é o melhor escritor, o maior de todos, assim. Aí, óbvio, sem querer desmerecer as outras obras, mas é com quem eu me identifico mais. Perfeito. Falando em esperança, né, que você falou que tinha perdido a esperança, a gente está vivendo um momento político, social no Brasil bem delicado. E ultimamente você vem apoiando movimentos de estudantes secundaristas aqui em São Paulo e espalhados pelo Brasil também. Eu queria que você dissesse assim, qual é a sua opinião em relação à importância desses movimentos nesse momento que a gente está vivendo. O Brasil hoje ele passa por uma crise, né, geral de representatividade, de uma crise moral, uma crise ética que já vem há muitos anos, né, se desenrolando.
E eu costumo olhar com uma perspectiva, embora o horizonte não seja muito positivo, eu costumo olhar com uma perspectiva um pouco mais, não de esperança, não é essa a palavra, mas de um otimismo no sentido de perceber que agora há uma movimentação em torno do debate sobre a questão da política. Se o diálogo hoje ainda é sujo, é melhor que seja sujo do que não ter nenhum. Né? Porque até bem pouco tempo atrás a gente tentava dialogar sobre política e não havia nenhum tipo de interesse. E hoje, quando a gente fala sobre política, junta muita gente para ouvir. Óbvio, tem muita gente que tenta tumultuar, mas há uma necessidade também de se dialogar sobre isso. E eu acho que esse momento de crise é um momento fértil também, de momentos onde as pessoas começam a se juntar, grupos começam a se juntar para tentar, enfim, de alguma maneira sobreviver esse momento. Né? E essa questão dos secundaristas aqui, não só em São Paulo, mas no Rio, em Goiás, em vários estados que se juntaram para poder defender, né, uma reforma na educação que privilegia o aluno, privilegia o professor, privilegia o espaço do ambiente e tudo, ele provoca na sociedade essa necessidade de entender, né, qual que é a função da educação no sentido de não só de instruir as pessoas, mas no sentido de criar uma dinâmica de política, de sociedade, de uma série de questões que estão em pauta e que são eles que estão puxando. Né? Então é fundamental que a gente tenha uma adesão, que a gente apoie esses movimentos, para que os estudantes possam entender que existe uma força da sociedade que está junto com eles, entende? E que isso possa gerar alguma transformação positiva. Então, é engraçado que a gente está vivendo também um momento de criminalização do artista e da cultura, né? E isso é inaceitável, assim, tipo, as pessoas, isso aqui que a gente está vivendo, quer dizer, uma feira de um livro, uma feira literária, é um espaço de cultura, né, e que é importantíssimo para a formação, não só para a formação da identidade cultural de cada indivíduo, mas no sentido de poder fazer contato com outras culturas também. Né? Então, o Salão do Livro e todas essas bienais e todos esses eventos que reúnem pessoas para poder ler, é uma atitude revolucionária, né? A literatura é uma revolução. E as pessoas se sentem mais humanas e entendem mais a humanidade quando elas passam a ler, se interessar pela leitura. Então, eu acho fundamental que existam espaços como esse para fazer até com que as pessoas reflitam a respeito da importância da cultura na vida delas.